A paz do Senhor, luz de Deus, tudo bem com você? Comigo tá, graças a Deus, espero com que você também esteja. O vídeo de hoje, a palavra de Deus para mim e para você é sobre identidade. Poucos têm identidade, muitas pessoas têm crachazinho, aquele negocinho que a gente põe aqui, como identifica você, mas poucos têm a identidade de verdade. Por exemplo, aquele documentozinho que você tem de identidade, que tem seu registro geral e seu CPF, se caso o seu tiver nome completo, data de nascimento e tudo mais, e tem uma fotinha sua. Seu papel de identidade. Essa é a sua real identidade. E só certas pessoas, ou você não usa ele sempre. Você tem ele com você, mas você não usa sempre. Você só vai dar para alguém porque a sua identidade de verdade tá aqui dentro, guardada com você. Você não sai dando a sua identidade para qualquer um. Você só vai usar numa empresa ou alguma coisa do tipo quando você for precisar, ou para a sua saúde, ou alguma coisa assim para identificar você. Você só vai usar a sua identidade quando for para ser identificado. E a palavra de hoje vai se tratar sobre isso. Olha só o que vai falar aqui em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiro ele vai dizer, são geração eleita. Ou seja, de todo o povo, de todo mundo, ele escolheu de mim e a você, para sermos o povo dele, o sacerdócio real, a nação santa, sermos filho dele. E ele trouxe isso através da morte dele na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, que muitos já sabem. E através disso, ele nos deu a graça, que é um favor imerecido. É a mesma coisa de eu fazer um favor para você sem cobrar nada. É a mesma coisa de eu trabalhar para você sem cobrar nada, sem ter sentimento de querer algo mais. Tipo, ser, por exemplo, interesse. Jesus morreu por mim e por você para que fomos salvos. Juntamente com ele, morar no lugar em que ele está preparando para mim e para você. E já está preparado. Só está esperando o povo se converter mais para ele. Sacerdócio real, nação santa. Sacerdócio real, somos sacerdotes de Deus. Os sacerdotes são pessoas que podiam entrar na presença de Deus. Então não era qualquer um que podia entrar na presença de Deus naquela época. Só eram pessoas escolhidas, separadas para ser sacerdote de Deus, para conversar com Deus. Nem todo mundo podia conversar com Deus, era só os sacerdotes, como se fossem pastores. Mas só que naquela época, na igreja deles lá, era formado, né, do jeito que Deus pedia, o tempo, né, o local, e são pessoas separadas também para fazer. Então, o sacerdote é isso. São pessoas separadas por Deus que podiam se comunicar com ele de maneira que ninguém mais poderia, né? Então, eu e você somos sacerdotes de Deus. E nação santa. Uma nação santa, já vai falar. Povo santo. Muitas pessoas. Nação santa. Né? Povo exclusivo de Deus. Tem muitas coisas exclusivas, né? Por exemplo, vamos numa loja aí, preço único, preço exclusivo de hoje, promoção. São essas coisas exclusivas. Tem coisas também que são exclusivas em minha e sua vida. São coisas únicas. Então, isso é exclusivo. Tá bom? Então, eu e vocês somos povo exclusivos de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Aí você se pergunta, depois disso tudo, mas eu continuo pecando. Eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Muitas pessoas me criticam pelo jeito que eu sei. Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas fazem aquilo. Para de focar nas pessoas e foca no que Deus te chamou para ser. O sacerdote, ele é escolhido por Deus. Então você é escolhido por Deus. Então você não vai ligar o que as pessoas vão dizer. Você vai ligar para o que Deus tem a dizer a você. Isso é sua identidade. O que eu comecei a falar no início do vídeo, né, sobre identidade, vai se ligar com agora, que é algo exclusivo seu. Então, o sacerdote mostrava a sua identidade e a identidade do povo para Jesus face a face ali. Entrava no lugar dos santos dos santos, só ele podia entrar na presença. Então, somos eu e você. E ali é só você e Deus, ninguém mais. Então, hoje, temos possibilidade de qualquer pessoa falar com Jesus, sem ser sacerdote, como era naquela época, que era só escolhido uma pessoa. E agora, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia de Jesus e pode conversar com ele, confessar e tudo mais. Mesmo aqueles que praticam pecados, assim, que aos nossos olhos humanos, são pecados que levam pena, tal, muitos pesados. E enfim, porque todos nós somos pecadores e destituídos estamos na glória de Deus. Mas pela graça dele e através da morte dele na cruz e da ressurreição, somos salvos. E é isso. E aqui no João 15, 16 vai falar assim: não foram vocês que escolheram, pelo contrário, foi eu quem escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. É que ele não citou nome de pessoa, não citou se são sacerdotes, se são pessoa tal, se é fulano de tal, não citou religião. Ele somente falou que ele que escolheu a mim e a você. Então, aqui entra o sacerdote, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, chamado para ele, para a sua maravilhosa luz. E é isso que Deus quer ser em minha e na sua vida. Que somos escolhidos para ser luz e sal da terra. Luz do mundo, sal da terra. Mas só que no tempero certo. Tudo equilibrado. Quando eu apago uma luz, se apagar uma luz aqui fica escuro, não vai dar pra ver nada. Por exemplo, aqui eu tenho meu ring light, eu tenho um LED, eu tenho essa lua e tenho a luz aqui do meu estúdio. São muitas luzes. E cada um vai desempenhar a sua função. E isso que Jesus quer em mim e na sua vida. Temos chamados diferentes, mas cada um vai desempenhar a sua função no lugar certo e na hora certa, no momento certo. E conforme isso, tem intensidades e lugares posicionados que Jesus quer em mim e na sua vida. Então temos que nos posicionar e mostrar realmente para Deus qual é a minha e a sua identidade. Muitas pessoas vão ver a nossa identidade, não precisa nem falar, porque as pessoas vão ver pelo seu modo de ser, pelo seu modo de agir, resumindo, pelo seu testemunho, que é aquilo que você pratica todos os dias, né, que você faz no dia a dia e não precisa falar, porque a pessoa já vai saber quem você é. Se você é uma pessoa estressada, se você é uma pessoa que não é estressada, se você é uma pessoa legal, se você não é uma pessoa legal, se você é uma pessoa que interage facilmente, se você não é uma pessoa que não interage facilmente. São coisas razoáveis que as pessoas têm como tirar só de olhar para você, ao convívio. Mas só realmente quem pode dizer a sua identidade é Jesus Cristo. Porque muitas pessoas distorcem totalmente quando vê alguma coisa. Mas Jesus não. Jesus, ele não atenta para a aparência, como muitos atentaram para a aparência de Davi. Porque Davi
ele não era para ser escolhido para matar o gigante. Até porque ele não lutou e nem treinou no exército para o tal. Mas ele lutou com Urso e o Leão e ninguém viu. Só quem viu foi quem? Deus. Porque Deus sabia da identidade dele. Ele tinha muitos irmãos e os irmãos dele eram do exército, com certeza se achavam muito. Com certeza eram mais altos, mais formosos e de boa aparência e aptos para poder lutar. Mas poucos teriam a coragem de lutar com o urso e o leão. Muita gente consegue matar pessoas com palavras, com gesto, com a sua aparência, com o modo de você agir. Como, por exemplo, hoje em dia temos máscara. Você tem como fazer muitas expressões faciais sem que ninguém perceba que você está fazendo aquilo para a pessoa. Por exemplo, fazer uma careta com a boca e você vai parecer que está sorrindo por causa da máscara. Muita gente usa máscara. Mas, sabe o que é? É aquele hino. Minha identidade é servo do Senhor. Eu não vou negar quem sou. Não há máscara em mim. Não tem máscara em mim. Porque eu não vou negar quem eu sou. Porque eu sou aquilo que o Senhor me chamou para ser. Que está lá em 1 Pedro 2,9 que eu li e expliquei para vocês segundo a palavra de Deus e o que ele me trouxe ao entendimento. Olha só como Deus é perfeito. É sobre identidade. Davi não tinha nenhuma possibilidade para derrotar o gigante, mas ele tinha quem? Tinha Deus. Tinha Deus em sua vida. E quem derrotou o gigante não foi Davi, não foi pelas forças de Davi, mas sim pela coragem dele, pela ação dele, pelo testemunho dele, que ele foi até lá que ele foi. E com isso Deus trabalhou em cima. Tem coisas que Deus não vai fazer porque você pode fazer. E com isso Deus vai trabalhar em cima. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tendo fé você pode agradar muito a Deus. E na palavra de Deus também está escrito que será quando Jesus vir à terra buscar o seu povo, haverá fé? Será? Porque a fé está se diminuindo a cada dia mais. E eu digo por mim mesmo. Às vezes a gente vê assim com nossos olhos que não é possível. Mas a gente tem que começar a enxergar pelos olhos espirituais. Que Jesus cuida de mim e de você nos mínimos e nos mais altos, máximos detalhes da minha e da sua vida e de quem está ao redor e de quem precisa. Tá vendo como Jesus é poderoso? Deus é poderoso? Ele que derrubou o gigante. E nisso Jesus trabalhou na vida dele. E é muito importante isso. E depois disso, pela coragem dele, ele pegou uma espada e cortou a cabeça dele. Porque Golias lançou a ameaça sobre a vida dele e ele lançou a ameaça sobre a vida de Golias. E quem venceu? Quem tem Deus na vida. Então, se você quer vencer, tenha sua identidade e tenha Deus. E haja conforme o seu testemunho de modo certo, de modo com as Escrituras e o que Deus manda eu e você a fazer. Não precisa estar listado, não precisa estar capacitado, ter lido milhares de livros, lido a Bíblia milhares de vezes, feito isso, feito aquilo. Sabe o que você precisa? De Deus. Você tem um Deus, as instruções dele. Isso é muito bom, você vai conseguir derrotar o gigante e tendo a sua identidade. Claro que é muito bom você ler a Bíblia toda, várias vezes. Claro que é muito bom você ler milhões, muitos livros, ou poucos livros, por meses. É muito bom. Mas melhor ainda é você ter Deus
em sua vida. Porque quem capacita é Deus, não é o treinamento do exército. É lá na oração, é no secreto. Ninguém viu Davi. Mas quem viu de verdade foi Deus. Ninguém viu quando Davi provavelmente chorou. Viu os irmãos dele ali crescendo, ele só ali pastoreando, fazendo o que o pai dele mesmo tinha ordenado, que era cuidar, pastorear de ovelhas. E o pai dele, celestial, o recompensou em público. Não se preocupa com pessoas, palavras que tentam te diminuir e tirar a sua identidade em Cristo Jesus. Não se preocupa com isso. Se preocupa em ter a presença. Comemore quando você estiver com a presença. Não comemore por você virar rei, por derrotar o gigante, tudo mais, por derrotar o urso e o leão. Não vi Davi comemorando nisso. Tem até um hino, né, uma música, que não achou Davi comemorando, mas comemorou quando estava na presença de Deus. Então tenha a presença. Quando você tiver a presença, você tem identidade e muito mais características boas, que vai formar a sua identidade. Amém?